Fala, pessoal. Mais um caso nosso aí dos laboratórios. Enfim, paciente Caio, vem aí para fazer uma avaliação e agora eu acho que é o ponto que a gente curte muito, que é a importância da avaliação com estresse, né? Com estresse, seja ele isométrico, que a gente usa muito, nosso grupo acho que é um dos grupos que mais usa o estresse isométrico, quanto o isotônico. Aqui ele está em repouso, o paciente está em repouso, eu vou passar todos os cortes para a gente ver se alguém acharia aí uma doença isquêmica. Talvez eu não goste muito dessa região aqui, não sei você, do septo inferior, segmento médio apical aqui. Chama um pouquinho a atenção, mas às vezes, né, o paciente tem aquele padrão sigmoide de septo ali, aí dá uma confusão na hora. E aí temos aqui o 3, bem tranquilo, né? Uhum. E o 4 câmaras. Não fiquem preocupados, porque quando a gente faz a análise, eu fico prestando atenção no segundo ciclo. É o segundo ciclo que importa para a gente, pelo preset que a gente utiliza. Você pode usar o primeiro ciclo, o último ciclo. Então, assim, no segundo ciclo está bem visível aqui, eu não achei nada significativo. Vamos analisar? Vamos lá. Mesmo esquema, ó, nada mudou. Automático, FI. Beleza. Ele viu que ele achou até outras cortes melhores, né? Não foi nem que a gente deu uma olhada. E aí? Tudo lindo, né? Paciente que a gente achou ali, ó, 1986. Paciente. 38. Um paciente com história. Vou contar um pouquinho para vocês. E é uma dislipidêmico, né? Uma história de morte súbita aí. Pai, morte precoce, 40 e poucos anos, e usuário, né? De hormônio, que a gente sabe que modifica muito o padrão do perfil lipídico. E eu vou botar o bullseye aqui aí, cara. É bem heterogêneo, né? Bem heterogêneo, é o que a gente vê, né, cara? Assim, nesse caso, a heterogeneidade me chama mais atenção do que eu pensar numa doença isquêmica. Porque eu tenho esse padrão no usuário de hormônio. Então, gera uma dúvida e eu, particularmente, não vi alteração contrátil. Né? Como eu acho que foi com você. Só que isso aqui me chama atenção. Um valor muito baixo em um segmento contínuo aqui, né? Em segmentos contínuos aqui, parede inferolateral. O PSD aumentado, mas isso a gente também vê em hormônio, uma queda grande ali com uma ponta tentando sustentar. Né? E aí a gente tem que ver o traçado, eu acho importante, obviamente, e buscar alterações, né? Aqui a gente tem pós-contração sistólica, só que para a galera que nos acompanha, o esteroide também faz pós-contração sistólica, né? Mexe muito no endocárdio. Faz alongamento pós-sistólico. E aí, como a gente já disse, você tem lá no blog, né? Pelo menos umas quantas postagens falando sobre esse tema? Eu acho que tem pelo menos 3. É importante todo mundo dar uma olhada. Não dá para não dar uma olhada. Inclusive as duas últimas. Oi? Inclusive as duas últimas. É isso aí. E aí, vou dar uma olhada aqui no PSI, aqui, ó, aquela região. E olha que interessante, João, se a gente for olhar o tempo que transcorre entre o fechamento da válvula aórtica e o ponto de deformação máxima é muito grande.
Né? Então, isso fala a favor de isquemia, né? Se for acima de 90 milissegundos do fechamento da válvula aórtica, a gente já valoriza como valor isquêmico. E aí a gente tem aqui, ó, continuidade. E beleza, ok. Me geraria dúvida pela condição do paciente, tá? Independente de qualquer coisa, eu já vi muito usuário de hormônio assim que não tinha isquemia quando a gente manda para análise, né? É o nosso padrão de paciente, a gente tem muito, né? Um trabalho miocárdico, pressão alta do sujeito, né? Para variar. E aí aquelas regiõezinhas ali, né? Padrão Cai muito, né? tentando compensar, Caio. Desconstrutivo alto, você vê que se você analisar de uma forma geral, esse segmento médio aí, inferolateral, ele é muito menor do que os outros, né? Exatamente. E você tem a anterior basal ali trabalhando além. E a gente vai notar que a gente pegou aqui, significativo. Porém, como a gente fala, eu acho que o pessoal só vai escutar isso aqui, o padrão de onda, né? Padrão de onda ascendente aqui, ó. Eu tenho numa parede anterior um negócio que me chama atenção aqui. E as outras paredes também, né? Você Isso. tem uma variação de trabalho na base muito diferente da ponta, né? Isso a gente sempre, nas nossas discussões lá nos grupos, a gente bate. E veja Beleza. que isso é em repouso, né? Está em repouso, esse é o repouso dele. Se o cara colocar um esforço aí, vai exigir mais desse músculo, provavelmente ele vai mostrar aqui não veio, né? No caso, Então vamos colocar o esforço, né? ele Ó, deve acusar o golpe, com certeza. frequência cardíaca aqui, acho que estava 80 e pouco, deixa eu sair para dar uma olhada. 86. 86. Né? E agora eu tenho. Vou cancelar, porque senão ele vai pedir para ficar substituindo. Aqui eu já tenho 101 batimentos. E você vê que o próprio padrão de espessamento ele muda, né? Sim. Então dá para ver que a mágica do esforço já está atuando aí. Exatamente. E aí, ó, só colocar a medida, a FI. Olha quem veio hoje aqui, ó. Deu aí. Oi. E aí, cara? temos sempre companhias, né? Ok. Isso é muito importante. Então, aqui, pela frequência já está um pouquinho alta, Ok. a gente já tem aquela análise onde eu tenho que buscar a análise, né? Buscar os padrões aí, né? Você nota que ele nos ajuda, né? Ok. Aqui esses traçados, Caio. Olha a curva lá, né? Contração pós-sistólica bem evidente. Bem evidente. E eu acho que faltam 2 câmaras, né? Não sei se é o 15. Eu acho que não, porque aqui eu acho que o esforço é maior. Mas ele está aceitando. Beleza. E recuperou. Recuperou? Será que ele tem reserva? Como é que é isso aqui, né, cara? O padrão ascendente. Ele recupera, mas mantém a perda do padrão ascendente, né? Exatamente. E a pressão sobe. E aí vamos ver como é que fica o trabalho miocárdico, né? A gente tem um ajuste, porque o pessoal que não está muito acostumado com estresse, quando você aumenta essa pressão intracavitária, você faz um ajuste aí. E alguns pontos vão ter uma melhora e outros, com outras condições, não. Então, no trabalho miocárdico, ele vai levar a uma avaliação da mesma pressão, porque eu só consigo botar a primeira nesse software aqui, mas estava 180 por 110. Eu vou aprovar. E aí?
Aquelas regiões onde a gente falou que não estava ascendente. Ó, e olha que negócio bacana, né? O trabalho miocárdico, que a galera não está tão acostumada. Eu tenho strain normal, pô. Eu tenho strain normal. E esse cara é multiarterial. E se a gente pensar que a região de ponta é que tem que assumir, né, tem que trabalhar mais, você vê que quem está trabalhando mais é a base, os segmentos basais. Ou seja, ele inverteu aquele padrão fisiológico. É isso. O coração ele tenta dar seu jeito, né? Mas o padrão ele muda. E se a gente não utiliza esse recurso, vai passar batido de novo. Cara, o que eu acho legal que o pessoal, assim, a gente está vendo o pessoal fazer diagnóstico no Brasil todo, né? Os alunos que a gente formou aí fazendo muito diagnóstico, e o pessoal fica assustado como quando usa o trabalho miocárdico, o negócio se estreita, né, cara? É uma ferramenta que tem uma diferença muito significativa em relação ao strain. Obviamente que ela utiliza o strain, só que ela avalia um trabalho durante toda a assístole. O strain, a gente pega o ponto de máxima taxa de deformação. Então, existe uma diferença significativa nisso. E ele não tá conseguindo compensar aquela região. Olha aqui, 22 para 18, mas eu tenho um trabalho de 3.000 para 1.900. É muito significativo, é quase 50% a menos, né? Então, cara, não tenho o que falar aqui, né? Eu não tenho usuário de hormônio assim. Eles vão funcionar de outra forma. Isso, exatamente. É isso. Mais um caso, esse caso difícil. Esse caso difícil pelas Ele pode variáveis, né? gerar uma certa confusão pela melhora do padrão do strain no esforço, né? Você vê que ele fica mais homogêneo, mas veja, a homogeneidade ou heterogeneidade do Pulsar é parte da avaliação. Se a gente for olhar a curva de ativação ascendente, ela melhora, mas mantém um padrão alterado numa região que em repouso já estava alterada. Exato. Então, é uma melhora relativa. O que é que isso me diz? Talvez exista um certo grau de reserva aí, e esse paciente vai se beneficiar, sem dúvida, do tratamento. Mas veja que a gente tem que avaliar como um todo. Não basta olhar a imagem, né? Porque a gente tende a ter essa vontade de determinar padrão específico para determinada doença, bater o olho, aquilo é tal doença, quando na verdade não é. Você tem que raciocinar mesmo. E veja que tudo parte do entendimento da fisiologia da mecânica cardíaca, né? Então, nesse caso, não dá para pular etapas. Não adianta você querer fazer uma técnica dessa sem ter um entendimento do básico, né? Do que é que o strain longitudinal significa, qual é o padrão de ativação de contração, o porquê da ponta, a gente esperar uma hiperativação da ponta. Se você não tem esse entendimento e partir só para a decoreba, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas hoje em dia as informações elas são mais acessíveis, né? Inclusive tem o próprio blog que tem bastante conteúdo sobre isso, tem os vídeos da plataforma, e aí a gente faz questão de fazer o passo a passo nesse sentido para que a gente crie uma linha de raciocínio ascendente, né? Para poder entender a cereja do bolo, nesse caso não é a cereja da amiloidose, mas para entender lá a cereja a gente tem que saber um pouquinho da base, e aí a gente está tentando fazer esse trabalho para facilitar e para que mais pessoas utilizem esses recursos, porque quem ganha é o paciente. E o pessoal, a gente não é hipócrita, tá, galera? Obviamente que esse exame leva tempo. Sim, isso aí leva. Mas é uma época de estresse, de esforço, e ele tem o valor agregado dele. Para você usar a técnica, usar o aparelho, usar tudo isso agrega valor. Esse não é um exame que você vai fazer aquela agenda loucura num turno, não. Isso aí você tem que ter com calma. Como eu faço? Eu faço uma avaliação no segundo momento para fazer essa análise com calma. Então, só de análise aí para preparar o laudo, eu gasto pelo menos 40 minutos. Então, é um exame que exige, requer um tempo maior, um trabalho maior,
E, obviamente, que isso vai refletir no custo mais elevado. Então, valorizar o seu trabalho também. Para o pessoal ter noção aí, aqui no Rio, né? Eu estou no Rio, e se você tem uma agenda de 16 pacientes, na média que se paga aqui, eu não vou entrar em tempo de valor, porque a gente tem bate-papos ali nos fóruns exclusivos sobre isso, né? Mas se eu fizer 15 pacientes, eu posso fazer só 2 desse aí que eu ainda ganho mais. Isso. Aqui Vai também ocupar meu tempo? Vai. É um diagnóstico mais difícil? Utiliza mais técnica? Utiliza. Mas eu faço a diferença, né? A gente faz a diferença e fazendo o que a gente gosta, né? Trabalhando com tecnologia. Então, esse caso foi bem bonito, bem bacana mesmo. Valeu, galera. Estão aumentando o sarrafo, hein? Vamos nessa.